Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao culto online da IEQ Limeira Novo Horizonte. É uma alegria ter você aqui com a gente. Agora se entregue para esse momento incrível de louvor e adoração. Na escuridão estava a humanidade a esperar, até que dos céus vieste com perdão em teu olhar, para cumprir a profecia, uma virgem concedeu, desde um trono de glória, da manjedoura ele nasceu. Todo os céus atento olhou, pois a morte para sempre o Cordeiro conquistou. E os mortos levantaram e os anjos a se impressionar, pois as almas dos que creram ao Pai hão de retornar. E a igreja ali nasceu, sangue em seu nome, a liberdade conquistou.
céus em tuas mãos, as ondas das árvores a dançar, em mãos furadas na cruz por mim, segurais meu coração. Segurais a terra e os céus em tuas mãos, as ondas das árvores a dançar, em mãos furadas na cruz por mim, segurais o meu coração. Satisfaz, quero achar a canção que me completa. Sei que o teu toque é o que me faz ver que o que eu tanto procuro é só você. Eu confiarei. ficar bem, tudo vai ficar bem.
Declare isso na sua casa, no seu lar. Eu confiarei em ti, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Declare mais uma vez. Eu confiarei, declare isso. Eu confiarei em ti, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Confiarei em ti, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Tu tens meu coração.
É tempo de sermos generosos e colaborarmos para que o impacto dessa quarentena seja diminuído. Para isso, você pode colaborar doando alimentos para pessoas que precisam. Se você se interessar, é só entrar em contato mandando uma mensagem para o nosso irmão Celso Bergamin. Você pode também colaborar para o funcionamento da nossa igreja. Você pode estar fazendo o seu dízimo, sua oferta, acessando o site da igreja. E lá você vai conseguir fazer o pagamento por boleto, cartão ou fazendo depósito na nossa conta. Depois disso, depois de fazer sua colaboração, é só encaminhar o comprovante para o irmão Celso Bergamin. Agora vamos para o momento da palavra. Esteja pronto para o que o Senhor quer falar com você. Amém. Bom, vamos para o período da mensagem e eu quero que você abra o seu coração para receber aquilo que Deus tem para falar nessa noite. Aliás, Deus tem falado há um tempo já sobre a maneira que Ele reage diante desse período de crise, diante de períodos de crise ao longo da história do homem. Deus tem tratado isso conosco há algumas semanas e hoje não é diferente. Mais uma vez, o Senhor tem uma palavra para nos revelar como Ele age em períodos de crise do homem. E hoje eu quero trazer para você uma história que começa em 2 Reis, capítulo 6, quando o rei da Síria planeja invadir Israel. E todas as ações que o rei e todo o seu exército, eles tomam rapidamente, Israel se defende, Israel tem um escape. E isso gera uma dúvida enorme no rei da Síria, que convoca os seus conselheiros e eles começam a debater sobre o porquê de Israel sempre conseguiu o escape. Até que os conselheiros informam o rei que Israel tem um profeta chamado Eliseu, na qual Deus de Israel sempre revela para ele as direções para a proteção e para a segurança do povo. Então o rei da Síria decide reunir o seu exército e procurar em qual cidade ali que Eliseu estava, até que eles encontram a cidade. E então o rei da Síria encaminha todo o seu exército, cavalos e carros de guerra em direção à cidade onde Eliseu está, para que matassem Eliseu. E depois que Eliseu morresse, aí sim Israel estaria aberto a ser destruído pela Síria. Mas então nesse período, onde eles foram cercados, eu quero ler com você então 2 Reis, capítulo 6, versículos 14 e 15. Diz o seguinte: ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía, viu que uma tropa de cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? Ah, meu Senhor, o que faremos? Quando o servo de Eliseu viu aquele exército todo cercando eles para que matassem Eliseu e todos que estavam perto dele, a reação foi uma reação natural. É óbvio que se você tivesse cercado de todo um exército inimigo, a primeira reação seria muito parecida com a desse servo de: ó, meu Senhor, o que será de nós, O que nós faremos numa situação dessa? E em períodos de crise, na maioria das vezes, a nossa primeira reação é diante de um cenário que é visível aos nossos olhos, visível aquilo que nós enxergamos, visível a nossa vida, a tudo que está ao nosso redor. E até aí é normal. E por isso que eu quero trazer uma mensagem para você, porque Deus está nos chamando para um tempo onde nós precisamos conhecê-lo mais. Algumas semanas eu já tenho falado sobre isso e eu preciso reforçar isso na sua vida. Já vai fazer sentido em relação ao texto que nós lemos. Nós precisamos conhecer mais a Deus. Deus está nos chamando para um tempo de intimidade e para desenvolvermos um relacionamento pessoal e íntimo com Ele. Por isso que numa situação como essa, um homem que tinha esse tipo de relacionamento íntimo e pessoal com Deus, ele reagiu de uma forma diferente, que foi o profeta Eliseu. Eu quero continuar a leitura com você, os versículos seguintes, 2 Reis, capítulo 6. Agora eu quero ler com você os versículos 16 e 17, que diz o seguinte: o profeta respondeu: não tenham medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor
de Eliseu. Repara aqui comigo que é a primeira resposta que Eliseu deu para aquele rapaz, para aquele garoto, diante desse cenário caótico ao redor, na qual um exército inimigo estava cercando eles para que matassem eles. E aí a resposta de Eliseu foi: não tenha medo. Você precisa ouvir isso de novo. Não tenha medo. Diante de um cenário contrário, diante de uma crise absurda, diante de um momento em que eles estavam pré a morte deles, Eliseu virou para o rapaz e disse: não tenha medo. Quem seria insano a ponto de dizer não tenha medo diante de uma situação totalmente contrária, como Eliseu e aquele jovem estavam? Eliseu foi insano a ponto de falar isso, porque ele conhecia a Deus e ele já enxergava as coisas conforme os olhos, a ótica e a perspectiva de Deus. Se você reparar, depois ele ora e fala: Senhor, abre os olhos dele para que ele também veja. Queridos, Deus está nos chamando para vivermos um tempo na qual nós conhecemos mais a Ele, e à medida que nós conhecemos mais a Ele, nós começaremos a ver as coisas sob a ótica, sob a perspectiva do próprio Deus. Aos olhos humanos, o exército inimigo era realmente poderoso e estava proporcionando a destruição do povo, mas aos olhos de Deus, existia um exército fortíssimo guerreando por aqueles que o Senhor prometeu que haveria proteção. Nós precisamos entender que o nosso maior problema é porque nós estamos enxergando muitas vezes a situação com os olhos humanos. Quando passamos por uma crise, por um momento de dificuldade, a nossa primeira reação tem determinado os nossos próximos passos. Deixa eu te falar, não podemos viver sobre a ótica humana. Nós precisamos viver sobre a perspectiva de Deus diante das coisas. E assim como Eliseu orou, eu oro também para que os nossos olhos sejam abertos, para que nós possamos enxergar a situação conforme o nosso Deus enxerga. Porque diante de um coronavírus, diante de doença, diante de crise econômica, existe sim um Deus que luta as nossas batalhas, um Deus que guerreia as nossas guerras, um Deus que nos protege, que nos prometeu cuidado, e esse Deus não parou de trabalhar. É dele, somente dele, todo o trabalho. Aleluia. Sabe, e não foi a única vez que isso aconteceu, um abrir de olhos, igual nós lemos em 2 Reis, capítulo 6. Isso aconteceu também em Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Você vê a história de dois seguidores de Cristo. Eles estavam andando cerca de 11 quilômetros em direção a um povoado chamado Emaús. Esses dois caras estavam conversando sobre a morte de Cristo, que tinha acontecido há 3 dias atrás. Eles estavam debatendo sobre o que vai ser deles, o que aconteceria, porque Cristo morreu. Já faziam 3 dias e nada tinha sido mudado. E de repente, algumas mulheres ali começaram a falar que Jesus tinha ressuscitado, e a confusão estava toda instalada ali naquele lugar. E aí aqueles 2 discípulos de Jesus recebem a presença do próprio Jesus andando com eles, mas eles não reconhecem que é Jesus, e eles continuam caminhando em direção a Emaús, conversando com Jesus sem reconhecê-lo como o Cristo, até que eles chegam em Emaús e já era noite. Jesus segue o caminho e eles param, mas aí eles gritam, falam: cara, fica aqui com a gente, passa essa noite aqui, porque já é tarde. E aí Jesus fica com eles, e quando eles sentam à mesa, aliás, lembre-se sempre, sentar à mesa de Cristo, intimidade, comunhão com Ele. E aí quando eles se sentam à mesa, na intimidade, na comunhão, nós podemos ler agora juntos aí, Lucas capítulo 24, versos 30 e 31. Quando estava à mesa com eles, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu
da vista deles. Os olhos desses dois discípulos, desses dois seguidores de Cristo, foram abertos e eles reconheceram que o próprio Cristo estava com eles. Jesus havia ressuscitado, Jesus estava vivo. O que ele tinha prometido, que em 3 dias ele reconstruiria, ele cumpriu. O próprio Cristo estava no meio deles. Não tinha morte, não tinha crise, não tinha separação, não tinha distância que pudesse impedir Jesus de cumprir aquilo que foi prometido. Mas aqueles dois discípulos não enxergaram até que Jesus abriu os olhos deles. Eles estavam mais preocupados com os boatos que estavam rolando por ali. Os boatos de que Jesus morreu, de que Jesus tinha ressuscitado, se aquilo era verdade ou não. Eles estavam mais preocupados com isso. Até que, no momento de intimidade, Jesus abriu os olhos deles. E eles entenderam e viram que Jesus estava no meio deles e que ele cumpriu aquilo que ele tinha prometido. Logo depois, esses dois seguidores, os mesmos que nós acabamos de falar, eles foram até os discípulos de Jesus, até os 11 naquele momento, porque Judas tinha se matado. Então, eles encontram ali uma crise, porque os discípulos ainda não tinham visto Jesus, apenas tinham o relato das mulheres e agora eles estavam recebendo o relato desses dois caras. Olha, Jesus está vivo, ele caminhou com a gente, ele repartiu o pão com a gente, e fica aquela confusão toda. Jesus ressuscitou? Não, faz 3 dias que o mestre não está entre nós. E aí eu quero ler para você, ainda em Lucas 24, mas agora os versículos 36 até o 39, diz o seguinte: enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. E Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Vou pular bem rápido para o versículo 45, diz o seguinte: então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender. Bom, eles não entendiam, eles estavam temerosos, eles estavam desesperados, porque ouviam falar que Jesus tinha ressuscitado, mas estava aquela confusão toda. De repente, Jesus entra no meio deles, e se você for ler mais relatos, eles estavam trancados, com medo de serem maltratados pelos judeus que buscavam os seguidores de Cristo. E Jesus aparece entre eles, e a primeira coisa que Jesus fala é, vamos lá? Paz seja com vocês. O próprio Cristo traz uma declaração de paz. Assim como Eliseu chegou e falou: não tenham medo. Jesus, não tenha medo, né, para o garoto. Jesus chegou entre os discípulos e disse: paz seja com vocês. Sabe, eles não estavam entendendo, eles não compreenderam até que Jesus abriu o entendimento para que eles compreendessem que Jesus estava entre eles. Bom, numa situação de crise, o maior problema é que nós enxergamos de uma perspectiva errada. Nós vemos a situação de uma forma diferente da forma que Deus enxerga. Em 1 Samuel 16:7 diz que Deus não vê como o homem vê. Então, nós precisamos mudar a nossa maneira de enxergar as situações e começarmos a enxergar como Deus vê. Talvez a primeira reação que você tenha seja de desespero, seja de medo, mas nós precisamos disciplinar a nossa mente aquilo que o Senhor vê. Romanos 12:2, né? Nós precisamos renovar a nossa mente. Então, eu quero só destacar um ponto curioso nessa passagem. Jesus morreu e ressuscitou em glória, mas na hora que ele aparece para os discípulos, ele mostra as suas mãos e os seus pés com marcas do sofrimento dele na cruz. E sabe por que ele fez isso? Sabe por que ele manteve essas feridas? Para que você soubesse que ele sofreu tudo o que você precisava sofrer hoje. Então, todo o seu sofrimento, toda a sua dor, toda a sua preocupação, todo o seu castigo foi levado sobre ele. E ele fez questão de manter isso no corpo para mostrar para os discípulos e para mostrar para cada um de nós que ele levou sobre si tudo isso. Tudo o que era
necessário, Jesus já levou. Isaías capítulo 53, versos 4 e 5 diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Toda a nossa dor, todo o nosso sofrimento, todo o nosso medo foi levado sobre Jesus lá na cruz. E Ele fez questão de mostrar as marcas para cada um de nós, para que nós pudéssemos nos lembrar de que, diante de períodos de dificuldade, de dor, de medo, nós podemos ter paz. Como o próprio Cristo falou, paz seja com vocês, porque Ele já fez todo o trabalho necessário. Então, como Eliseu disse ao servo dele, não tenham medo, não tenha medo. Então eu também repito isso para você, repito para mim, repito para todos nós da família IEQ Novo Horizonte, não tenha medo diante de um período como esse que nós estamos vivendo. E repito as palavras de Jesus: paz seja com todos nós, a paz do próprio Cristo seja com todos nós, essa paz que excede qualquer entendimento, essa paz que está acima de tudo que nos cerca, é a paz que mostra as mãos e os pés de Cristo, para que nós possamos lembrar que Ele levou sobre si todo o nosso castigo. Pode ficar tranquilo, meu querido, nós precisamos agora apenas aprender a enxergar as coisas como o próprio Deus enxerga. Por isso, repita isso comigo: não tenha medo. Repita isso: não tenha medo. Senhor, abre os nossos olhos para que possamos enxergar como você enxerga a situação. Diante de crise econômica, diante de doenças que estão nos cercando, eu quero te dizer, como está escrito em Romanos 8,31, o que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Assim como Eliseu foi protegido por um exército divino, celestial, incrível diante daqueles inimigos que se levantaram contra ele da Síria. Dessa mesma forma, pode ser que inimigos estão nos cercando, uma crise econômica absurda, doenças virais nos cercando. Pode ficar tranquilo, quem será contra nós? Nós precisamos enxergar conforme o próprio Deus enxerga a situação. Eu quero ler um texto um pouquinho grande também, mas acompanha comigo. Efésios capítulo 1, versículo 18 até o 23, diz o seguinte: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele nos chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Deus exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Aleluia! Isso reforça mais uma vez que Jesus, Ele é poderoso e Ele já fez tudo isso para que nós fôssemos colocados como herdeiros desse poder incrível e inabalável de Jesus. Por isso eu repito para você, não tenha medo, não importa o tamanho do seu problema, não importa o tamanho da circunstância que te cerca, não importa o tamanho da doença ou o tamanho da crise econômica que você está vivendo na sua empresa ou no seu trabalho, ou se você ficou desempregado, não importa. Por quê? Porque Deus fez em Cristo todas as coisas de um poder absurdamente superior a tudo, e isso foi dedicado, foi compartilhado a nós como herança, nós que somos a sua igreja. Você só precisa agora, querido, mudar a sua perspectiva, mudar a sua forma de enxergar as situações. Assim como aqueles dois
seguidores de Cristo que estavam mais preocupados com os boatos. Deixa eu te falar, deixa os boatos sobre o coronavírus, sobre as coisas de lado. Deixa os fatos aí que estão trazendo de números de mortes, deixa um pouquinho de lado isso e se preocupa em conhecer mais sobre Jesus, porque aí os seus olhos vão sendo abertos e a maneira que você enxerga como Deus, você começa a viver acima de qualquer circunstância. Bem rápido, um testemunho, já estou caminhando para o final. Poucos dias antes do Leonardo, nosso neném, nascer, ainda nós não tínhamos tudo que nós precisávamos para ele. Poucos dias antes, mas nós resolvemos confiar em Deus, confiar que Ele era fiel para cuidar dos nossos filhos, para cuidar da nossa casa, já que a gente tem dedicado e investido tanto tempo e valores e talentos, tudo nessa igreja, nas pessoas que estão ao nosso redor, e nós sabíamos que Deus ia cuidar da situação. Posso te falar? Logo antes do Leonardo nascer, ele tinha tudo o que ele precisava. E digo mais, ele tinha até mais do que ele precisava, a ponto de hoje nós podemos abençoar algumas pessoas que estão tendo neném aí também. Isso é um testemunho vivo, eu estou falando de algo que eu acabei de viver e eu quero te encorajar a isso. Diante de uma crise econômica, nós fomos tremendamente abençoados e o Leonardo teve tudo o que ele precisava e mais ainda em abundância, a ponto de eu poder abençoar outras pessoas. Queridos, esse é o nosso Deus, é um Deus que guerreia as nossas guerras, que batalha as nossas batalhas, um Deus que vem em nosso favor, em nossa direção e não nos deixa na mão. O próprio Jesus, com as mãos e os pés furados, ele nos mostra de que tudo o que era necessário ser feito, ele já fez lá na cruz. Então, em nome de Jesus, que essa palavra de fé e de esperança alcance a sua casa, alcance o seu coração, alcance a sua vida, a ponto de abrir os seus olhos, abrir os meus olhos, abrir os nossos olhos, para que nós possamos enxergar a situação, a circunstância, o momento conforme Deus enxerga. Qual é o seu problema? Qual a crise neste momento? Qual o seu inimigo nesse tempo? Deixa eu te falar, eu vou orar agora para que os olhos do seu coração sejam abertos, para que seus olhos sejam abertos, porque Jesus está entre nós e maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Jesus é digno de tudo, é soberano, está acima de todas as circunstâncias e Ele é por você, Ele é por nós, Ele está lutando as nossas guerras. Não tenham medo, não tenham medo, paz seja convosco. Eu quero orar agora. Posso pedir para você fechar os seus olhos aí na sua casa? Vamos orar juntos para que os nossos olhos sejam abertos e possamos enxergar essa atual situação conforme os olhos de Deus. Amém? Vamos lá. Senhor Jesus, nós oramos agora clamando para que dos céus o Senhor abra os nossos olhos, para que assim como o servo de Eliseu começou a enxergar o exército todo que Deus tinha levantado em favor deles, assim também como aqueles dois seguidores de Cristo tiveram os olhos abertos e viram que Jesus estava entre eles, assim também os discípulos, quando viram as suas mãos furadas e seus pés, Jesus, eles reconheceram que você estava vivo e cumpriu tudo que prometeu. Nós clamamos agora, abra os nossos olhos para que possamos enxergar as situações como você enxerga, sabendo que você é soberano e poderoso e tem todo o controle na terra, no céu e qualquer lugar existente. O Senhor é soberano. Eu oro, Pai, para que uma medida de fé seja derramada sobre todos que estão assistindo essa live, para que todos que estão assistindo sejam renovados em fé, em esperança, em amor, e que possamos crescer em comunhão, em intimidade contigo, que possamos sentar à sua mesa e o Senhor nos servir o pão, repartindo conosco, ó Pai, tudo o que o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário. Jesus, nós reconhecemos que você é o Senhor e que você é soberano, por isso nós clamamos, abra os nossos olhos para que nós possamos enxergar essa atual situação com os seus olhos, sabendo que você é Deus e soberano sobre todas as coisas. Pai, que nós não tenhamos medo, que a paz seja conosco e que os nossos olhos sejam abertos. Eu oro em nome de Jesus. Amém, amém. Para encerrar, não tenha medo. Paz seja com todos vocês. Queridos,
tenham uma ótima semana. Nós nos vemos na terça-feira, às 7h30 da noite, no nosso Facebook EQ Limeira Novo Horizonte, onde nós compartilharemos uma palavra lá da nossa casa, diretamente para o seu coração, para que juntos possamos crescer. Participe conosco comentando, compartilhando essa mensagem de hoje, para que pessoas recebam essa palavra de esperança e de amor. Tudo bem? Deus te abençoe, uma ótima semana.